Boa noite, pessoal. Então, em cima do que eu mostrei para vocês no último vídeo, né, de quais são os próximos passos e tudo mais. Então, o que eu pensei? Eu vou trabalhar primeiro a parte de unidade de conservação mesmo. Então, eu vou pegar os dados que eu tenho do mapa biomas, correto? Deixa eu pegar aqui só para relembrar para vocês. Aqui eu tenho série 4, aqui ó, mapa biomas. Eu tenho esses 34 arquivos aqui, ó, de uso e ocupação no Brasil, no Brasil não, perdão, para a região sul do Brasil, que eu trouxe lá do Map Biomas, o processo de download, aquisição utilizando o toolkit do Earth Engine lá do Map Biomas, tudo mais. Isso está gravado anteriormente nos outros vídeos, já disponibilizei para vocês, para quem quiser consultar. Então, qual que é a ideia? Eu trabalhar esses dados aqui, mais esse resultado aqui, ó, de unidades de conservação. Uma tabela que eu fiz para vocês, que eu mostrei como fazer, é esse resultado aqui, ó, que são as unidades de conservação dissolvidas. Essas unidades de conservação aqui, pessoal, ao todo são 202 unidades de conservação, correto? Porque nesse caso eu filtrei somente as unidades de conservação contidas dentro da região sul do país. Ou seja, ao todo são 202 unidades de conservação. Aquelas que pegam, por exemplo, a borda do Paraná e também parte do Mato Grosso, ou que somente tocam, ou que estão parcialmente fora da região sul, todas essas eu excluí desse cenário, beleza? Então por isso que eu tenho filtrado 212 unidades, certo? Então em cima desse resultado aqui que eu já mostrei para vocês, qual que é a minha ideia? Utilizar essa camada como máscara para recortar esses arquivos aqui, ó, certo? Só que o que acontece? Eu fiz algum teste utilizando essa camada aqui diretamente para recortar esse raster aqui, cada um deles, ou seja, eu teria que fazer 34 processos de recorte. Eu não tive um resultado satisfatório utilizando essa camada aqui, ó. Eu tive algum erro em algumas das geometrias aqui, ó, principalmente nessa região aqui e nessa região que tem essa falhazinha aqui, ó, que vocês podem perceber. Isso aqui na hora de recortar o raster me deu alguns problemas, ele não trouxe, em alguns casos, o raster nessa região aqui, ó. Creio eu que seja por conta disso aqui, ó, dessa falha. Ele não interpretou que aqui deveria trazer o raster e simplesmente não trouxe. Aí ele ficou uma falha dentro dessa UC e também dentro dessa UC aqui. Isso é um exemplo, aqui teve outras regiões que eu tive problema. Então qual que é a minha ideia? O que eu vou fazer? Essa geometria aqui, ela está mostrando exatamente o contorno das unidades de conservação conforme os dados que eu baixei do Senuc, correto? Ou seja, não tem buffer, não tem nada aqui. No caso das nascentes, que foram os dados do CAR, eu apliquei aquele buffer de 50 metros que eu mostrei para vocês, conversei em outros vídeos e tudo mais. A partir de agora, pessoal, a série de vídeos que eu vou fazer a partir de agora vai continuar na mesma série, a série 4, mesmo processo. O meu resultado final trabalha tanto unidade de conservação quanto nascente, é o meu foco nesse projeto aqui. Então lá para frente eu vou retomar nascente, correto? Só que a partir desse vídeo aqui, eu só vou parar o processo de unidades de conservação quando eu tiver meus produtos finais, correto? Então eu vou focar agora em unidades de conservação, mais uso e ocupação do mapa biomas. Quando eu finalizar ele, gerar gráfico, infográfico, gerar mapa, o que quer que eu vá gerar, aí sim que ele estiver todo formatado para as 202 unidades de conservação, quando tiver tudo bonitinho, aí sim eu vou voltar para a parte de nascente e fazer um processo para nascentes também. Perfeito? Então, é bola para frente e vamos continuar gravando aqui. Qual que é a minha ideia? Nesse dado de unidades de conservação dissolvidas, o que eu pretendo fazer? Eu quero aplicar um buffer em cima disso aqui, para aumentar essa região aqui e de quebra eliminar esses probleminhas aqui. Porque se eu faço um buffer nessa geometria, eles meio que se sobrepõem e elimina esse ruído que tem na minha geometria, que é essa falha. Isso se repete para outros casos. E depois que eu fizer esse buffer, aí eu vou recortar os raster lá do mapa biomas. Com o raster recortado, que ele vai ser um raster menor, numa área menor, eu vou fazer um processo de vetorização, de digitação em cima daqueles rastros, ou seja, eu vou converter de raster para vetor. Aí eu vou novamente recortar o vetor, ou fazer um processo de interseção com as unidades de conservação para ter o dado. Eu ainda não defini bem essa etapa.
Mas qual que é a ideia, então? Eu faço um buffer em cima dessa geometria aqui e vou ter um resultado que é um buffer, correto? É essa geometria mais um buffer de n metros. Aquele resultado que eu tiver, eu vou utilizar ele como referência para recortar os rasters do map biomas. Ou seja, aqueles 34 rasters de uso e ocupação do map biomas, que são esses aqui, eu vou recortar não utilizando esse resultado, mas sim o buffer. Aí vai me gerar novos 34 raster, correto? Aqueles novos 34 raster, eu vou fazer um processo de vetorização em cima dele. Aí o resultado vetorizado, eu vou recortar novamente para a área correta das UCs. Perfeito? Eu não sei exatamente se eu vou recortar para a área correta das UCs ou se eu vou utilizar o SagaGIS e utilizar o intersection do SagaGIS para trazer já as informações da unidade de conservação. Não sei bem qual que vai ser isso daqui para frente, mas eu vou focar agora em fazer o buffer e recortar os rasters do map biomas, perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa. Esse resultado aqui que está no meu banco de dados, ele está em 4674. Ó, deixa eu mostrar para vocês. O sistema de referência é 4674, correto? O raster do map biomas, deixa eu carregar um para vocês aqui. Já carregou aqui, deixa eu cancelar. Ele está em WGS84, que é 4326. Aqui, ó. Fonte 4326. Ou seja, eles estão em sistemas de referência diferentes. Um está em Stirgas 2000, o outro em WGS84. O que eu preciso fazer? Tenho que padronizar o sistema de referência deles. Ou eu pego o raster do map biomas e converto para Stirgas 2000, ou eu pego o vetor das unidades de conservação e converto para WGS84. Esse é o primeiro passo que eu vou ter que fazer, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pasta de trabalho, deixa eu voltar aqui para vocês, Jefferson, série 4 aqui, correto? Dentro da série 4 aqui, esses dados do CAR eu posso deixar aqui, os dados do CNUC, que é as unidades de conservação. Eu não preciso mais desses dados, porque ele está no meu banco de dados, então eu vou excluir aqui. Os dados do CAR, pessoal, eu não vou excluir porque, além das nascentes, tem outros dados aqui dentro que eu posso usar em projetos futuros, então eu vou manter. Os dados do CNUC são mais fáceis de baixar, o do CAR já é um pouco mais trabalhoso, então o do CAR eu vou manter. Eu tenho a pasta do map bioma, certo? Eu vou criar uma pasta aqui, pessoal. Isso aqui vocês podem criar dentro da pasta downloads, documentos de vocês. No meu caso, estou salvando dentro da minha série, da pasta da série de vídeo aqui. Eu vou colocar de processamento. Arquivos processados. Aqui, ó, arquivos processamento. Ou seja, tudo que for arquivo intermediário, eu vou colocar aqui dentro dessa pasta, certo? Porque depois lá no final do projeto, como vai ser uma pasta intermediária, eu posso remover ela e sem problema nenhum. No geral, eu também chamo de teste essa pasta aqui, porque para ficar mais bonitinho aqui para mostrar para vocês, eu vou colocar arquivos processamento, correto? Então, primeira coisa, eu vou pegar lá no meu banco de dados esse key vetor UCS dissolvidos e eu vou fazer um buffer em cima dela e vou converter ela não para 4674. Eu vou converter já para 4326 porque eu vou salvar dentro daquela pasta de arquivos processamento, beleza? Deixa eu mostrar para vocês que fica mais fácil, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma query SQL aqui, ó, select, correto? Aí quais informações eu tenho dentro dessa tabela aqui? PK e GEON, bem simples, não tem nada demais, PK e GEON. Então vou trabalhar só GEON. O que eu quero fazer? From, eu coloco aqui, unidade, conservação, ponto, vetor, UCS dissolvidas. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero fazer um buffer de 50 metros. Lembrando que esse meu dado de 50 metros, não, eu vou definir ainda qual que vai ser a medida do meu buffer. Mas lembrando que esse dado aqui no meu banco, ele está em 4674, ou seja, Stirgas 2000. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeira coisa, reprojetar ele, lembrem-se disso. Então, eu vou fazer um ST-transform aqui. Já fiz isso outra ocasião, então vocês só precisam relembrar disso da outra vez.
E qual que é o EPSG que eu usei? É o 5880, porque Sirgas 2000 Brasil Policônico. Ou seja, ele mantém o meu sistema de referência de coordenadas em Sirgas 2000, só que ao invés de estar em graus, como o meu banco de dados, ele está projetado em metros. Então eu faço isso aqui. E em cima disso, agora eu vou fazer o buffer. ST buffer. E o buffer de quanto que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou tentar com 1000 aqui, 1000 metros. Ou seja, eu peguei a minha geometria que estava em 4674, reprojetei ela para 5880, lembrando que esse valor é PSG, EPSG, certo? Fiz a reprojeção. Depois disso, eu apliquei um buffer de 1000 metros aqui, porque como o meu dado foi reprojetado, agora a unidade de medida é metros e não mais graus. Só que agora esse resultado aqui, o que acontece? Eu vou fazer um ST transform de novo nele. Porque eu quero pegar esse buffer, esse resultado do buffer, e colocar ele e gravar ele em 4326. Ou seja, lembrem-se que o dado veio de 4674, eu veio de Sirgas 2000, que é o EPSG 4674, reprojetei ele para o EPSG 5880, que eu fiz a transformação aqui, ou seja, eu passei de Sirgas 2000 coordenada geográfica para Sirgas 2000 projeção Brasil policônica, ou seja, unidades em metros. Calculei o buffer. Agora que eu calculei, a minha geometria não me traz mais a unidade de conservação, ela traz o buffer sobre a unidade de conservação. Só que o resultado eu posso escolher como eu vou mostrar. Ou eu mantenho o 5880, que é na situação na qual a minha geometria está agora, o sistema de referência que ela está agora, ou eu posso reprojetar para um novo sistema de referência. Nesse caso, eu estou transformando para 4326, que é a WGS84. Mas o porquê disso? Porque o meu resultado do Map Biomas, o meu dado de uso do solo, está em WGS84. Então, nesse caso, é mais vantajoso para mim reprojetar esse arquivo geométrico, essa feição geométrica, do que eu pegar e reprojetar 34 arquivos lá da minha pasta, beleza? Então, para mim é mais rápido isso aqui. Então, eu faço aqui e eu vou executar aqui, só para ver como é que vai ficar o resultado para vocês verem aqui. Visualmente, pessoal, na hora que eu carregar isso aqui no meu QGIS, a posição das geometrias vão ser muito parecidas com a posição das UCs, das UCS, unidades de conservação, porque foi baseada na geometria delas. Só que o sistema de referência está diferente. Aquele dado lá é 4674 e esse aqui é 4326, que é o WGS34. Eu coloquei 1000 metros, eu poderia testar com 500 metros. Aqui, ó. Ele retornou uma geometria, porque, lembrando, que essa tabela já está dissolvida, né? Então ele está fazendo um buffer em cima de um dado dissolvido. Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. No caso é ST Transform, ó, eu esqueci de renomear aqui as Geon, então por isso que apareceu o nome ST Transform aqui. Eu vou colocar aqui buffer. Só para vocês visualizarem no meu QGIS lá. Se eu vir que vai demorar muito, pessoal, eu nem vou deixar para visualizar, beleza? Porque a ideia é eu vou gerar esse buffer, só que daí eu vou salvar ele em GeoPackage, lá dentro da pasta de arquivos de processamento. Porque daí eu vou usar ele de referência para processar todos os dados de uso e ocupação lá do MapBiomes, para gerar N outros dados de uso e ocupação. Perfeito? Olha, tá demorando bastante aqui. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar ele renderizando aqui, eu vou encerrar o vídeo aqui.
O próximo eu já trago a partir do arquivo carregado, já trago o vídeo exatamente desse ponto para frente, beleza? Só para não perder muito tempo também nas gravações, tá? Então até o próximo vídeo e aquele abraço.